Fique agora com os melhores momentos do programa Empreenda Mulher. Porque nós temos histórias maravilhosas de mulheres empreendedoras de sucesso que vai contar suas histórias para nós. Nós estávamos aqui falando do Oliva Gastronomia, que é uma cafeteria que fica ali na rua Professor Paulo Montserrat, 730. Entre nas redes sociais, conversa com eles, pede o cardápio para vocês verem as delícias que eles fazem ali no Oliva Gastronomia. Boa noite a todos. É um prazer hoje, especialmente Dia do Empreendedor, né? Eu estar aqui e agradecendo o convite seu, Andresa querida, e Tayla, que eu conheço também há um tempão. Então é um prazer estar com pessoas empreendedoras, né? Mulheres, né? Batalhadoras, guerreiras. Bom, gente, eu acho que toda a história tem um início, né? Então a gente tem que iniciar não agora o que eu estou fazendo, que é na verdade a alocação de artigos de festas, que me trouxe na verdade um gancho muito grande anteriormente da minha vida. Eu sempre, Andresa e Tayla, gostei de atender público. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre atendi público, né? Então, eu já fui corretora de imóveis por 10 anos, eu já fui bancária, mas sempre com aquela modalidade de atender diretamente ao público. Mas o que é legal da minha história, inicialmente, quando eu fui ser corretora de imóveis, eu fui a primeira mulher da imobiliária na qual eu trabalhei em algumas, ser a primeira mulher trabalhar numa imobiliária, tá? Então, então isso me fez com que fosse um desafio muito grande, porque a gente tem os pontos positivos, né, e os negativos. É o universo masculino, né? Porque o ramo da imobiliária. Exatamente. Né? É um desafio, então, né? eu já tinha trabalhado, né, Andresa e Tayla, na Encol, onde tinha homens e mulheres. Uhum. Mas quando eu cheguei na imobiliária Roca, que eu fui convidada para trabalhar, eu me avistei ali só homens. Então, assim, o que aconteceu comigo no começo? Eu já, logo na primeira semana, eu já vendi imóvel. Olha só. Então, é um pouco difícil você vender o imóvel na primeira semana, né? Porque você ainda está vendo o que acontece, como que você vai ficar na experiência. Já destacou, os homens lá já falaram... Daí eu já ouvi uma coisa assim, né? Que eu tive que rebater lá. Por que você... escuta, você tá aqui, né? Mas eu acho que você devia estar desfilando. Eu falei, espera um pouquinho, eu não tô aqui para atrapalhar ninguém. Eu tô aqui para somar. E olha, o bacana que eu quero falar para vocês, sendo a primeira mulher corretora que iniciou na Roca, onde era inicialmente na 7 de setembro, quem está ouvindo vai lembrar dessa ocasião aí.
eu conquistei, assim, o meu espaço. Porque essas pessoas, esses homens, a gente tem que, na verdade, mostrar que você está somando com eles e não... Então, gente, foi um caminho de 10 anos, né? Então, essas pessoas foram queridas. Eu não saía sozinha, porque é difícil também, tá, Andresa e Tayla? Você está num caminho de corretagem e você se vê um pouco sozinha. Eu nunca me vi sozinha. Então, essas pessoas me acolheram. Então, eu não bati nunca de frente. Eu acho que esse é a grande vantagem de você ir de contramão um pouco do que você escuta, né? E não bater de frente, né? Então, eu acho que eu conquistei todos eles, porque eles até falavam para o meu gerente, eu vou com a Maristela, para apoiá-la, né? Então, isso foi muito bacana. Então, eu posso te dizer que tive muita sorte na minha vida. Mas, quando eu cheguei em eventos, aí por 10 anos e tal, mas como nasceu a história de eventos? É muito bacana. Eu preciso contar essa história, porque é voltada, assim, do meu grande herói, que é meu pai. Sim. Então, eu preciso contar essa história. Eu estava no aniversário, né? Eu ainda era corretora, mas eu já estava um pouco já desgastada, né? E meu pai, nós estávamos num aniversário, meus pais, minha irmã, e eu fui para uma festa de 1 aninho e meu pai, assim, a gente associou aquele salão infantil. E, na época, meu pai já tinha um terreno próximo da minha mãe, onde, né, é o salão de festas Mediterrâneo. E meu pai virou para mim e falou assim: filha, eu vou fazer um salão de festas para você. Naquele dia do aniversário de 1 ano, gente. Ali começou a minha história. Se você me perguntar se eu sabia mexer... Não, só que tudo que você faz na vida, você tem que estudar. Sim. Você tem que abranger um estudo para você poder atender o seu cliente. E, assim, eu penso que se você não sabe informar aquilo, você vai falar: olha, não sei, espera um pouco. E eu iniciei, então demorou um pouco, né? Eu acho que a Andresa sabe um pouquinho da minha história também. A Tayla, eu conheço ela, mas acho que a Andresa sabe um pouquinho da minha história também. E aí iniciou a construção do Salão de Festas Mediterrâneo. E eu iniciei lá em outubro de 2006. O ano que vem, 20 anos. Olha, 20 anos, é verdade. 20 anos de história. De tradição aqui em São Carlos, inclusive. Exatamente. Então, quando a gente tem um imóvel que a gente não sabia se a gente ia fazer um imóvel que fosse voltado para crianças ou voltado para adultos, a gente só queria abrir um espaço bacana, aconchegante e requintado, que eu acredito que hoje quem não conhece e quem conhece foi dessa forma. Então, Deus me abençoou muito, e meu pai, meu grande ídolo. Gente, eu não posso deixar, né, de falar. Meu pai foi o verdadeiro construtor daquele negócio. E então, ele construiu também. Minha irmã, eu sou gêmeas, tá, gente? Para quem não conhece, né? Igualzinha, né? Só que minha irmã já foi para a área de saúde e eu fui para a área de sonhos. E sonhos, você sabe, você tem que realizar os sonhos, e os sonhos você tem que tomar uma certa cautela, né? E tudo começou em 2006, porque em 2007 eu realizei o casamento. Então, assim, eu trabalhei sozinha no Mediterrâneo, porque aí era uma coisa, assim, incrível. E até então, gente, quando aconteceu a pandemia, tudo mudou. Mas quem... Fran, gente, ela trabalha no empreendedorismo do milkshake. Mas presta que delícia! Atenção, gente, milkshake para eventos. Olha o peso que tem. Olha isso. O diferencial disso, né? Conta pra gente, então, Fran. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. A Shake Me, ela é uma empresa, né, nova, tem menos de 1 ano aí.
mas que tá fazendo muito sucesso aí no ramo de eventos, né? Que Eu delícia. acredito. É uma empresa aí de milkshakes. E eu acredito que nem seja só para crianças também, né? Não, Porque não. os adultos Fazemos amam muitos também. casamentos Andresa, eu sou a primeira da fila. corporativos também, Sim, né? que legal. Aniversário de adulto, aniversário infantil. Tá vindo aí como um diferencial, né? Em São De Carlos... onde veio essa ideia, Fran? Conta para nós como que foi Na isso. realidade, o meu marido já trabalha com eventos há mais de 18 anos, que né? legal. Ele é proprietário da Orion Coquetelaria. Maravilhosos Então, também. nós abrimos em 16 dias a Shake Me, né? A gente queria agregar algo diferenciado, né? Ali na... E essa doideira Orion. de 16 dias foi sua, pelo jeito. Sempre tem uma mulher no meio, né? Com certeza. E aí, até então, ia ser um anexo ali a Orion, né? E aí nós sentamos, conversamos, eu falei, Ângelo, não, vamos fazer um outro nome, né? Fazer um diferencial aí pra poder abranger aí também junto com a Orion com a Sim. mesma qualidade, né? E aí nós sentamos, em 16 dias fizemos a marca, as cores, o carrinho, né? E aí nisso a gente iniciou, né, com os sorvetes tradicionais, e agora a gente já tá aí com uma máquina soft, tá crescendo aí a Shake Em um Me. ano tá já nesse patamar, Menos de um Fran? ano, tá É isso. bacana. Você sabe o que é interessante, Andresa? Eu tava dando uma olhada nas suas redes sociais, que inclusive é de dar água na boca. Sabe, o que me chama a atenção? E eu acho que é interessante eu trazer isso como uma pessoa de fora, por mais que a gente tá no ramo de empreendedorismo, mas o ramo do milkshake é de vocês. E eu achei interessante o carrinho de compra de vocês, marcas totalmente confiáveis, produtos de qualidade. Me chama a atenção, né, Andresa? Sim, Não é? sim. E eu acho que é um outro diferencial. E também esse fato de você olhar para o seu esposo e falar, não vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra. Olha o toque feminino no empreendedorismo, não Até é? em questão de cores, né? A gente sentou e conversou. Ô, Fran, E- mas como vocês estão nesse ramo, assim, de bebidas, né, para os eventos, foi uma ideia, assim, que você viu uma necessidade, alguém te pediu, eu falo o milkshake em si, ou foi ideia de vocês mesmo colocar o milkshake? Na realidade, foi algo que a gente pesquisou e viu que não tinha aqui na região, né? E na realidade, os drinks, é feito drinks também sem álcool, né? Pela Orion, tudo. Mas aí a gente pensou, eventos infantis também pra gente, Entendi. né? Os buffets aí, né? E não só isso, né? Porque pra Sim. casamentos também, corporativo, também tem como agregar e colocar essa sobremesa que é um diferencial, né? Que todo mundo gosta. Quem não gosta de sorvete, né? De Ai, milkshake, delícia. né? É incrível. E aí, um dos principais aspectos que a gente prezou, assim, foi por produtos de qualidade, né? O leite ninho seu ninho mesmo, né? O ovo maltine. E para poder dar essa diferença aí pros convidados, né? Nos eventos, para ser, e até por questões aí de qualidade aí dos milkshakes também. Que delícia. E o fato de vocês visualizarem que não tinha, torna vocês inéditos, Sim, né? sim. Aqui em São Carlos. Mas fora isso, fora a ausência desse ramo nas festas, nos eventos, né? Eu acho que chama atenção muito a festa de debutante, né? A festa de debutante tá inovando, né, gente? É diferente da nossa época, Nossa, né? é muito. Agora a festa de debutante, É um gente, virou casamento, né? casamento, né? casamento. É bem interessante. E aí, nesse caso, é a procura maior, o debutante, ou de forma tão interessante o casamento também tá agregando? O Como que tá? casamento. O casamento, é o top 1 olha que a gente aí. tem de orçamentos, né? Casamento e também no infantil também. A gente tem bastante infantil. procura. Isso. Tá. Fazemos debutante também, mas o casamento, assim, tá vindo como... Eu É não sei uma se é por conta inovação da mesmo, inovação, né? sim, muito que as pessoas diferente. estão vendo que é algo, né, diferenciado aí. Sim. Então, bastante casamento. A gente tem contrato fechado. Será já. que entra ali no lugar do docinho? Então, isso que eu ia falar, porque o docinho, o bolo bolo da noiva que eles falam, O né? bolo da Bolo da noiva. noiva e doces finos. Agora tá entrando milkshake Tá entrando também. milkshake também. Gente, vamos casar de novo, Andressa? Eu acho que você Ai, quer casar com o vamos. Wander. Vamos lá, Roberto, vamos casar de novo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Fran, que eu acho que é interessante. Tô curiosa aqui, dentro disso. Até acho que a Andressa tá aqui também querendo perguntar algumas coisas. Entra na ideia de trabalhar muito aos finais de semana, né? Sim, Então, trabalha usualmente, bastante. o seu trabalho
foco no final de semana. No final de semana. A gente executa durante a semana, né? Pra no final de semana colocar em prática. E o que seria essa execução? Me conta. A execução seria todo o preparativo, né? Tanto de atendentes, né? Treinamento, que a gente tem que aplicar o treinamento, por mais que os atendentes já são, né, selecionados ali, já são treinados, durante a semana a gente treina novamente, né? Pra ser executado aí com excelência no evento, né? A compra de insumos também, né? E esse pessoal que trabalha com vocês são funcionários fixos da empresa ou eles são free? Como funciona essa parte? São freelancers, São né? free. Isso. A gente, por incrível que pareça, a gente sempre... Contrata por evento, então. Isso. E a maior parte dos nossos atendentes são mulheres, né? Que tem todo aquele jeito, né, de atender também, do cuidado, delicadeza, né? A delicadeza. Ali pra preparar, né? Sim. E hoje, né, a gente tá tratando relacionado à mulher, né? Então, o bacana da Shake Me também é isso. Sim. A gente dá muitas oportunidades aí pro público feminino também pra estar trabalhando com a gente. E a Fran, antes de empreender no ramo do milkshake, Shake Me. Chique, né? Lindo esse nome. Quem que era a Fran antes de ser empreendedora? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Atendimento ao público. Eu falo que desde criancinha eu sou tagarela. Eu sou um pouco tímida, mas depois que começa a conversar não para mais, né? Então eu sempre trabalhei com esse ramo. Eu trabalhei em supermercado como recepcionista, depois fui vendedora de roupas numa loja de multimarcas aqui de São Carlos. E durante 10 anos eu trabalhei no ramo automobilístico. Nossa, Fran! Que bagagem, gente! Que mulher, Foi, né? desde de adolescente trabalhando, né? Sempre gostei muito, né? E tem também aquele quesito de vendedor de carro, prefiro homens do que mulheres, né? E as mulheres sempre se destacam também, né? Sim. Eu falo que foi uma época aí que eu fui bem feliz profissionalmente, né? Nesse ramo aí. E aí depois eu resolvi abrir uma empresa que foi um empório que a gente abriu, né, em conjunto eu com o Ângelo, que foi o Empório Encantos da Roça. Depois a gente acabou até vendendo, né, durante a pandemia a gente acabou passando ponto. E... Olha lá, depois da pandemia, tá? Gente, essa pandemia, ela tá aqui em todos os nossos programas. Como que o empreendedor tá sempre presente, né? Foi uma prova de fogo aí, né, gente? E até por conta, depois que começou a vir bastante evento pra Orion, né, eu e o Ângelo não falou, não, vamos vender e vamos focar na Orion, né? Sim. Pro crescimento da Orion. Depois eu voltei pro ramo automobilístico de novo e agora com a Shake Me aí bombando, se Deus quiser. E a Shake... Apesar de jovem, gente, tem uma bagagem que eu vou contar pra vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada, meninas. Boa muito obrigada noite. pelo Boa convite. noite. Boa noite para todo mundo daqui do Bem-vinda. estúdio. Boa noite para todos os ouvintes. E é uma honra estar aqui, gente. O programa de vocês é maravilhoso. A É honra muito é nossa. inspirador. Obrigada, muito obrigada. É uma Que honra bacana. aqui contar a sua história, Ana. Mas você é muito novinha. Como assim? Você já tem uma escola de nome, né? Conta pra gente como foi, qual foi a sua ideia para ingressar nesse mundo do empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente. Ah, com certeza, não, realmente. É um número baixo quando a gente pensa em idade. Sim. Então, assusta todo mundo mesmo. No começo, pra mim, também foi assustador, porque quando a oportunidade, às vezes, ela surge pra gente, a gente pensa, né? A gente tem essas crenças um pouco, mas eu não sou muito jovem pra isso. Será que é realmente o momento certo de abraçar Sim, essa sim. oportunidade? Eu tô pronta, mas é muito sobre o esforço, né? Não sobre o momento Exatamente. perfeito. Eu também tive a minha loja exatamente com a sua idade. Meu Deus. Se você nos 25 permite, Com 25 certeza. anos. Então, assim, a gente realmente, né, se sente muito jovem, às vezes até inexperiente, mas aí, conforme a gente vai ingressando nesse mundo do empreendedorismo, a gente vê que a gente pode, né? Com certeza, é a experiência e é realmente se jogar. É você. Sim. Se eu estiver sentada, se eu estiver nos bastidores, ou enquanto eu estiver pensando sobre isso, eu não vou saber 100% como é na realidade. Tem que ir pra frente, tem que fazer, tem que se arriscar e tomar, porque vem muita coisa boa junto com os desafios. Então, na hora que você começa mesmo, você pensa que você poderia ter se arrependido se você não tivesse tentado. Olha só! Então, realmente Já precisa começa ir. com uma lição, né? Muito Sim. bem. Mas eu sempre estudei muito para qualquer área que eu fosse ingressar. Eu sempre gostei muito dessa parte de idiomas, de línguas estrangeiras. É uma coisa que minha família não me deixa mentir.
transmitir realmente sempre foi a minha paixão. Então, se eu estava em contato com qualquer tipo de entretenimento, ele era em outro tipo de língua, ele era em outro idioma. Então, foi algo que eu sempre gostei muito, como Ana Lívia, assim, eu mesmo pessoalmente, e que depois se tornou a minha profissão. Então, quando eu tava ali no final do meu ensino médio, eu me apaixonei pelo curso de letras. Pensei, é isso mesmo que eu quero fazer, porque já é algo que eu tenho facilidade. Então, se a gente pensa, não vai ser difícil pra mim, porque vai ser melhor ainda. A gente tem que pensar no que a gente gosta e no que a gente já tem uma habilidade pra explorar. Sim. Então, eu fiz o curso de letras na Unesp, aqui no campus de Araraquara, entre 2019 e 2022. Acabou pegando ali um pouquinho da pandemia, mas é um curso excelente. Eu costumo falar para os meus amigos, para os meus familiares. Super indica, né? Eu indico muito mesmo, assim, para quem gosta de literatura, de línguas, da docência. É um curso excelente, eu adoro, indico muito para os meus alunos. É uma universidade pública de qualidade maravilhosa, então ainda estudar no Brasil é muito necessário, é algo que te dá muito retorno. Um curso técnico, uma faculdade, sempre vai te dar muito retorno. Fazer um curso ali online a gente precisa muito estudar. Hoje em dia sempre precisou e a gente precisa muito mais hoje em dia. Que os assuntos são muito amplos, a gente precisa se especializar em alguma coisa. E quando eu terminei esse meu curso da faculdade, a minha graduação, eu já iniciei no mercado de trabalho. Sempre quis terminar e realmente dar aulas, porque além de gostar muito de idiomas, eu gosto muito de pessoas, estar em contato com as pessoas. Então, esse momento de dentro de sala de aula, conversar com os outros, ter esse contato, essa troca com outros seres humanos, sempre foi algo que me deixou muito feliz. Eu gosto muito de conversar. Juntou tudo, então eu tô falando, eu tô conhecendo outras pessoas. Então, ingressei em algumas escolas. Na verdade, a minha formação, ela é letras, português com ênfase em língua alemã. Na verdade, eu fiz alemão na universidade, pra realmente, assim, me diferenciar, me destacar, porque o inglês já era uma língua ali que eu tinha uma familiaridade, já tinha facilidade, então quis me diferenciar. É sempre importante a gente ter essa visão também. O que eu posso agregar na minha formação que talvez está faltando no mercado, né? Então, essa é uma visão que o empreendedor precisa muito também. Aonde eu posso chegar que ninguém foi ainda ou poucas pessoas foram, né? Isso é muito bacana. É o diferencial, né, É o Ana? diferencial, exato. Deixa eu abrir um adendo, Com certeza. porque aí você vai andar, né, com a sua história, mas para os nossos ouvintes ter noção. No curso de letras, então, sim. você precisa escolher uma abordagem, aí seria o quê? Você seleciona matérias que vai se direcionar? Isso, no caso da Unesp, como que funciona, né? Eu acredito que todas as universidades, né, são reguladas pelo MEC, então tem algo regulado que você precisa seguir, mas ali no caso da Unesp, você escolhe os idiomas que você vai cursar. Então, no meu primeiro ano, eu acabei não escolhendo, fui escolhida pelo espanhol e pelo alemão, e após o seu primeiro ano, quando você termina ali, você escolhe qual desses dois idiomas você quer continuar cursando. Mas a faculdade em si, como lá ela é licenciatura e bacharelado, você depois pode escolher se você quer realmente o caminho da docência, se você quer ser professor, ou seguir carreira acadêmica, continuar no mestrado, no doutorado, ou você também tem outras oportunidades de ingressar no copywriting, no marketing, na editoração também, que é muito forte, com o curso de letras. É amplo, então. É amplo, é curso, amplo. né? Sim. E abrange várias áreas que dá pra Várias, assim, trabalhar depois, às vezes né? a gente tem um pouco dessa lembrança, né, de anos passados. Se você faz letras ou pedagogia é só pra você ser Sim, professor. Você, além da docência, além de você dar aulas, já dentro das escolas tem uma área muito vasta do administrativo, da coordenação, mas além disso, você também pode trabalhar em revistas, em jornais, com editoração, é bem legal. Olha bem como vasto. é bom esclarecer, porque a gente tem uma mente muito fechada para determinados cursos. Sim, às vezes a gente não tem costume. Tá, aí você começou, fez o alemão, e aí? Continue sua história. Continuei estudando, então sempre... Não sou muito apaixonada pelo estudo, assim, sentar numa cadeira e continuar estudando, ter ali, assim, às vezes esse momento um pouco mais de foco, mas a educação, ela é muito importante pra mim, né? Adquirir conhecimento através dos livros, através de vídeos, de algum intercâmbio cultural. Então, pra mim, esse desenvolvimento, ele sempre foi muito importante, né?
deixando um pouco de lado a questão estudar, que às vezes pode ser um pouco maçante, Sim. mas adquirir conhecimento é muito precioso, porque é algo nosso, é algo que ninguém tira, é né? verdade. E quanto mais você adquire, mais você evolui. Pode parecer um pouco batido, mas é muito verdade. É muito verdade. Precisa, né? Precisa. E todas as áreas também precisa ter essa continuidade. Não Exato. adianta achar que vai fazer só na faculdade, Não, vai parar ali, né? não. Pra tudo precisa continuar, né? Porque o mundo muda Sim. muito rápido hoje em dia. Então, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de trabalho, elas se atualizam na velocidade que a gente tem de um post, de um Reels hoje em dia. Sim. Então, a gente precisa atualizar a nossa formação e o nosso conhecimento. Eu já tô achando que eu já tô muito pra trás. É mesmo? Já preciso voltar a estudar, já preciso me atualizar. Porque, além do conhecimento ir mudando, as áreas, elas começam a se entrelaçar também. Então, eu ingressei em letras e hoje sinto uma necessidade de uma gestão de negócios, gestão de marketing administrativo muito porque grande. aí, como você entrou pro mundo do empreendedorismo, Exato. né? Aí você começa a sentir falta de outras coisas. E Eu com comecei a certeza- pensar, por que que junto com letras eu não fiz administração? Aí. Eu já tô atrasada. Tá. Ai, E você começou a ver essa necessidade agora, depois de quanto tempo de escola? A Park tem A quantos anos? Park, ela tem 15 anos aqui na cidade de São Carlos, mas ela é uma franquia desde o final dos anos 90, que Tá. ela atua aqui no Brasil. Então, eu cheguei nesse local da gestão desde julho, na verdade. Você Ele tá- você ficou- assumiu eu em assu- julho eu desse assumi em ano. julho desse ano. Tá, Isso, há exato. 6 meses. Isso, há 6 meses. E aí, com o seu olhar, você conseguiu inovar lá Com dentro? certeza. Você conseguiu mudar algumas coisas que já vinha ali com a escola? Ah, sim, com certeza. A gestão antiga também, ela fez um trabalho excelente. Foi dela que eu cheguei, inclusive. Um abraço pra Fabiola, eu acho que ela tá me ouvindo. A Fabiola também é uma empreendedora que teve e tem muito sucesso. Ela é uma mulher de negócios muito bem sucedida, extremamente focada, dedicada, muito competente. E chegou em um outro momento da vida dela também, que ela tinha se dedicado integralmente à escola. E ela também sentiu essa necessidade de um olhar mais jovem, de um olhar novo, um olhar com mais energia, para poder focar ali nos negócios. Então, eu acredito que foi nisso que eu consegui agregar muito positivamente. Ter esse olhar mais voltado para o marketing digital, que hoje em dia é o marketing digital. Acho que a gente não precisa muito explicar sobre isso, né? Então, a gente precisa... Cresceu demais, a Cresceu. tecnologia evoluiu muito, né? Muito. E se você não tá no digital hoje em dia, infelizmente, é triste, mas é uma realidade. Se você não tá no digital, você não existe. Não aparece, Exato, você não existe para os seus clientes. Os seus clientes precisam saber que você tá lá oferecendo uma coisa transformadora, um serviço, um produto de muita qualidade. E é isso que a internet faz pra gente. A gente precisa abraçar. É verdade. É incrível. Um segredinho pra gente, né? Que você vai contar aí tudo pra gente. Mas conta primeiro quem é a Vanessa, como você começou. Conta a sua história, Vanessa, pra nós. Olha, eu sou Vanessa Guzzi, eu tenho 51 anos, então eu tô quase fora ali tô quase fora. De jeito nenhum. Eu sou formada em economia. Tá. Eu me formei aqui na Unesp e eu sempre gostei de números. Mas olha que coisa interessante sobre números. Para mim, número nunca foi sobre uma ciência exata. Para mim, é sobre história. Por quê? Aquele número, aquele indicador financeiro, ele conta uma história. Ele só está representando uma história que aconteceu. Uma exatamente. situação que aconteceu. Então, eu leio aquele número e essa é a minha habilidade. Eu não tenho habilidade de fazer cálculos matemáticos, derivada, integral, não é sobre isso. Meu grande poder, e todos nós temos poderes, mas um dos meus grandes poderes é interpretar o que aquele número está falando para mim, entender qual é a história e criar um plano de ação para isso. Olha, É esse o meu poder. Bem outra profundo, visão. gente. É outra visão. Então eu falo que número é história, É não uma é? história, porque faz todo sentido. Sentido. Porque se a gente tá com uma dor em tal, né, em tal coisa que você deixou, que você, né, fez uma dívida, é porque por causa de alguma coisa. Exato. Então, É uma tem história. E eu preciso ter Faz todo clareza. sentido. Para sair daquele ponto, eu preciso enxergar, eu preciso Por que descortinar. aconteceu aquilo, Exato. né? Daí eu preciso do número. Por isso que a gente não tem que ter medo do número. O número é um recurso, é uma ferramenta linda para que te dê clareza. Você traz o número para si, um especialista, uma mentora, uma consultora financeira, te conta a história daquele número e fala, olha, chegamos até aqui. Por conta disso, vamos criar um plano de ação e sair desse plano A
do ponto A para o ponto B. E às vezes aquele desespero que tá o empreendedor, né, de olhar aquele Muito. número todo e Muitos falar, fogem. o que eu vou fazer com isso? Eu não vou conseguir, né? Exato. E aí ela começa a ter uma outra visão, né? Porque a hora que ela Exato. começa a ver o porquê, como que chegou e como pode sair daquilo, né? É uma O outra número visão. se torna um aliado, Sim. né? O número se torna um aliado. E aí que eu entro também de novo na questão das mulheres. Olha que poder gigante que a gente tem. Que poder incrível que a ferramenta, que os números podem nos dar. E eu falei para vocês, eu gosto muito de números, fiz faculdade, mas na faculdade eu não aprendi a lidar com o meu próprio dinheiro. Então eu vou contar rapidamente como que a Vanessa chegou até a Vanessa consultora, né? Então eu fiz faculdade, saí da Unesp, fui para São Paulo, trabalhei em grandes players como Magazine Luiza, como Mapping, Mesbla, na área comercial. Então eu fui compradora, de compradora júnior até compradora sênior, né? Então eu tive uma carreira aí de uma década e pouco na área de compras em ascensão. E olha que interessante, meninas. Quando eu tinha uma renda de 2 salários mínimos, eu estava endividada. Quando eu tinha uma renda de 10 salários mínimos, eu continuava endividada. Você vê Nossa, que aí gente, olha isso. né? Que a gente fala, nossa, né? Eu tô endividada porque eu só ganho 2 salários mínimos, né? Exatamente. E eu vou trazer um dado, de novo. Olha de novo o número contando uma historinha pra gente. Hoje, no Brasil, apenas 9,63% da população economicamente ativa tem uma renda entre 15 e 30 mil reais. Desse universo, 66% estão endividados. Nossa, gente. Esse número tá me muito contando uma expressivo, né? historinha. Por que que tá endividado? E agora eu vou... Exatamente. Tá endividado. E não aprenderam a lidar com os números. Exato. Né? E desses 66%, 14% perdeu a capacidade de pagamento. Então, que tem uma pessoa várias pessoas, médico, atendo muito médico, que tem uma renda de 50, 60, 70 mil e não tem uma capacidade de pagamento. Tem dívidas de 1 milhão, 2, 3 milhões, onde a gente entra no processo para ficar na base, né? Sim. Eu vou na base, na construção de um modelo financeiro, aprender a organizar teu dinheiro e depois a gente quita as dívidas. Então, contando a história da Vanessa. A Vanessa, de 97, quando se formou, até 2019, eu estive em franca ascensão. Eu trabalhei depois como empreendedora, só que eu nunca soube gerar o meu dinheiro. Nunca soube gerir. Eu que tinha que gastar. E ainda devia. Exato. E daí, o que aconteceu? Em 2019, eu fiquei doente. E eu fiquei 1 mês sem trabalhar. E eu vi, naquele momento, que foi um divisor de águas para mim, eu vi que se eu parasse de trabalhar, eu ia à ruína, eu ia à falência. Porque eu tinha uma renda de 20 mil reais lá na época, por mês. Eu usava o cheque especial, eu tava com o cartão de crédito, no limite, meu carro financiado, minha casa financiada, tudo no cartão de crédito. Ou seja, se eu parasse de rodar a máquina 1 mês, eu falia. Eu falei, não, tá errado. Não, isso eu não fui pode 20 ser anos, assim, né? eu fiquei 20 anos endividada. Foi ali que eu falei, não, agora eu vou ser dona desse jogo. E eu fui aprender, como a Aninha falou. Eu sou super disso. O conhecimento, ele te dá poder. Eu falo que o conhecimento é o teu escudo de Thor. Por quê? Quando você tem o conhecimento, as pessoas podem trazer o que quiser para você. Você tem o conhecimento. Daí eu tenho condição de entender que se aquilo que você me falou faz sentido e está alinhado com o que... Perfeito. Então, em 2019, a Vanessa começou a estudar. Abriu o seu olho, exato, né? A sua mente. Eu fiz pós-graduação em educação financeira, eu fiz MBA em investimentos, eu fiz uma especialização em endividados e fiz uma segunda especialização em gestão financeira empresarial. Olha só, você tem uma especialização em endividados. Existe essa especialização? Existe. Eu sou estrategista de quitação de dívidas. Eu sou estrategista. Ô, Vanessa. Desculpa. Não, é que a gente fica tão entusiasmada com uma história dessa, né? A gente quer saber tudo. Eu já negociei mais de 4 milhões em dívida. Já recuperei junto com os meus clientes. Eles deixaram de pagar mais de 1,6 milhão em juros.
negociados. Vanessa, e hoje você atende clientes assim, de alto, né? Ou também os pequenos empreendedores, que também. Eu estou muito funciona? focada na gestão financeira empresarial, porque eu entendi que falta muito. E o meu foco é pequena e média empresa, tá? Certo. Eu não estou no grande, na grande empresa. Porque a grande empresa ela já tem um setor, ela já tem funcionários, mas o pequeno e a pequena e média Sim, às empresa. vezes ele não sabe nem por onde começar. Não sabe nem a diferença do faturamento da receita. Sim. Faturamento é você vender. A receita é o que você recebeu. Sim. Então, imagina que você tem uma loja de roupa, um colar. Você vendeu esse colar em 3 vezes. Você faturou R$120. Quanto que você teve de receita? 0. Por quê? Você fez 30, 60 e 90. Não recebeu nada. Não recebeu nada. Então, aqui eu trabalho com DRE, demonstrativo de resultado. A receita eu trabalho com DFC. Receita. Então, o meu grande poder ali nas empresas pequenas é transformar o faturamento em lucro líquido. Certo. Em lucro líquido, que é o dinheiro no bolso do empresário. Que é totalmente diferente. Existe um caminho longo a percorrer, do faturamento até o lucro líquido. Porque aí entra muito a Sim. ideia do quanto ele fatura e o quanto ele coloca no bolso em relação a salário, A né? Prolabore, Pro Muitos empresários estão misturando esse fator, né? 99,9, tá? Eu imagino. Mistura. Não tem o Prolabore. E daí vem aquela falsa percepção do empresário que fala que não tem salário e ele tá roubando a própria empresa. Sim. Quem que paga a tua caminhonete? Quem que paga a escola do teu filho? Quem que paga o supermercado? Quem que paga tudo isso? É verdade. Eu não tenho salário, tá? Quem que paga? Quem que pagou, Quem então? que pagou? Foi a tua empresa. Então, você não tem um salário porque, nesse momento, quando você fala disso, você está com a mente do seletista. Mas você tem Prolabore. Você pode até não saber quanto que é, mas você tem um Prolabore. Sim. E daí, outro erro. O empresário, muitas vezes, ele acha que a empresa tem que pagar o Prolabore, que é o gasto dele. Mas não é. Quanto não que a existe. minha empresa, quanto que a tua empresa tem capacidade de pagar você? Perfeito. Uhum. É o Muito bem contrário. colocado. Eu vendia as peças que eu ganhava, até que em um determinado momento ela disse: por que tu não vai? Pede pro teu pai te acompanhar e segue vendendo. Então meu pai foi comigo até os fornecedores. Eu também vendia bijuteria e cosméticos por catálogos. Era a forma de ter as coisas, né? Sim, que aí você Com juntava essa o idade, dinheiro, comprava era. suas coisas, né? Ia Era a fazendo sua forma. renda ali. Aí foi crescendo, você estudou lá mesmo. Eu estudei no Sul aos 18 anos estética e cosmetologia, tive muitas formações na área da beleza, né? Estética facial, por anos, e a venda sempre esteve presente, só que sempre como um complemento. Depois eu já era mãe, em 2012 eu estudei moda, apaixonei, e foi onde Moda. nasceu esse sonho, Lá mesmo, em Porto Alegre. lá mesmo em Porto Alegre. No ano de 2012, mas eu tive que parar a faculdade de moda, né? Foi quando veio o diagnóstico do meu filho, do autismo, e ele fazia febre, foi quando eu descobri que era do afastamento, que era emocional. Sim. Então eu larguei tudo para me dedicar a ele. Retomei depois que eu recomecei a vida aqui em 2017, na área da beleza. Formei também em terapia capilar esse ano. Olha só, ela não para, viu? Não paro. Não para. Mas foi de uma necessidade mesmo do meu filho, que eu vi que já aos 14 anos ele precisou de mais atenção e não como eu acreditava que com a idade tudo ia ficar mais tranquilo. Na adolescência dele veio essa necessidade mais do que nunca do suporte, né? De Sim. estar mais próxima a ele. Então, eu suspendi os meus atendimentos no salão. Pra ficar junto com ele, pra dar atenção, fazer os tratamentos, né? Exatamente. Olhei para tudo e olhei por que a venda ser um complemento, se eu posso fazer acontecer e conciliar com ele. Com ele. Uhum. Então, foi num momento de extrema reflexão, assim, de reinvenção, que eu olhei aquele sonho lá de 2013 e é agora que eu vou fazer acontecer e vou conseguir conciliar, dar o suporte, estar próxima, né? a ele e a sua filha, né? Que E ela a tem minha quantos anos? filha. Quantos anos eles têm? Ela fez 16 agora em novembro e ele faz 15 em maio.
Ai, que graça. São maiores do que eu já. Maiores do que você, 2 adolescentes. Então, a Vista Alma Brasileira, ela veio de um sonho, sim. De um sonho. Né? Era um sonho seu de um tempo, que estava lá, vamos dizer, de um sonho adormecido. Adormecido. Vamos dizer assim, Sim, né? Por questões de vida e afins. Mas aí os seus próprios filhos te inspiraram a renascer, né? Este sonho e então você Exatamente. colocar em prática. Isso é muito bonito, né? Além de ter aí uma habilidade desde os seus 11 anos de venda, de administração, de empreendedorismo, né? Mas juntou aí com as necessidades, bem como inspirações, que foram seus filhos. Isso é muito bacana. Agora, uma curiosidade minha, eu tô vendo as peças aqui, gente. Eu não sei, na rádio vocês não podem ver, mas vão lá no YouTube depois. As peças, Vai elas ver são... as peças, porque eu já estou usando a minha, lógico. Os looks estão maravilhosos, mas eu quero dizer assim, se colocar só uma blusinha e colocasse essa peça, gente, é incrível. É um encanto. É um encanto. É um encanto. Ela preenche, né? Sim. E eu queria entender, assim, é uma peça manual? As peças que é você que faz, você terceiriza? Descreve pra gente. A Vista Alma Brasileira veio... A loja virtual nasceu em setembro desse ano. E foi tudo muito rápido. Eu fui para uma feira, para o Minas Trend. Eu já contava com fornecedores de norte a sul, Natal, Rio Grande do Sul, Minas. Minha paixão sempre foi o artesanal, desde que eu estudei moda. Então, a princípio, eram os fornecedores de norte a sul. A alma da Vista Alma Brasileira é o artesanal, é a cultura brasileira. Isso que eu ia te perguntar, Dani. Toda essa alma da Vista Alma, né, veio, né, dessa cultura lá de Porto Alegre também. De todos os estados. Dos artesãos. Exatamente, de todos os estados. É uma cultura muito linda. São mulheres artesãs que sustentam ali as suas famílias, as suas casas, né? Então, esse é um momento em que o artesanal é tendência, mas sempre esteve ali no meu coração, né? E eu espero muito que siga sendo valorizado, que não seja só um momento. Então, eu busquei trazer, se vocês seguirem a página, né, no Instagram, Sim. entrarem no site, vocês vão ver que tem o cultural de Natal, do Alagoas, do Rio Grande do Sul. E eu iniciei também, né, as minhas criações autorais junto da minha sogra, que ela é crocheteira. Então, a gente está criando junto, está sendo maravilhoso, terapêutico. E eu lembrei também que aos 12 anos eu auxiliava outra vizinha que criava. Então, ela me ensinava a produzir, para auxiliar na produção dela. E tem sido muito gostoso. Isso já vem mesmo de alma. Acho que o nome é bem autoral, faz, Aí eu né, estou todo me sentido, descobrindo né? uma artesã também em meio a tudo isso, então... E aí Sendo tem muito algumas bom. peças que estão sendo produzidas, então, por você. Sim, por mim e pela minha sogra, essa que nós estamos usando hoje, Sim. os crochês, as bijus e semijoias em crochê, são peças autorais. Uau, gente, isso tem um Nossa, peso, assim, Já é uma significativo, coleção, né? E chama muito atenção. Agora entra o ponto do empreendedorismo, né, Dani? De trabalhar, nós estávamos conversando rapidamente lá nos bastidores sobre você empreender no mundo virtual, né? E para você, segundo a sua experiência, né, empreender no mundo virtual hoje é mais acessível, é melhor para o empreendedor, ou você ainda almeja ter um espaço físico? Eu almejo, sim, é um plano para o ano que vem, os showroom, né, em parceria em alguns espaços, lojas, salões de beleza. Mas, diante da minha necessidade, o virtual é o que atende mais. Por exemplo, eu estou numa terapia em um curso com o meu filho e eu estou trabalhando. Eu estou cadastrando peça, eu estou criando peças, eu estou conversando com clientes. Sim. Estou Que fechando no caminho que você vendas. vai para terapia, você pode fazer essas entregas Exatamente. também, né? E eu consigo estar ali presente, né? Ao mesmo tempo. Facilita Então, muito. você né? está totalmente à frente, tanto da venda quanto de cadastrar produtos, produção. De tudo. É, O meu marido, ele criou o site, ele me auxiliou com a loja, né? Ele é web designer. Ele já me incentivava há um tempo, só que eu achava, nossa, eu sou acostumada desde criança a vender ali, né? Para a pessoa, pessoalmente, conversar, apresentar a peça. Então, eu estou estudando muito. Tem sido um desafio, mas um desafio muito gostoso, sabe?
E como que você faz a divulgação, Dani? Você faz a divulgação desse site através de redes sociais mesmo? Como que é? Ou é um ramo que você percebe que é muito por indicação também? Também. São as duas coisas, né? Ali muito presente no Instagram, sempre postando, mostrando as peças. E também... Não tem como, gente. Olha Eu pra fico babando Andresa. das peças, né? Olha pra Andresa. O boca a boca é o melhor, né, Dani? A gente Exatamente. veste as peças falam por si só, né? Exatamente. Elas têm um diferencial muito grande, elas são ricas em detalhes, né? E toda essa parte artesanal, né? Toda essa alma, né? Dos artesãos, eu acho que isso transmite nas peças, né? Então a gente vê muita autenticidade naquilo que a gente veste, né? Os clientes têm vindo na mesma proporção, ali das publicações do virtual e clientes que aparecem assim, nossa, eu vi a tua peça hoje, tal pessoa em tal lugar. A Andresa tem sido uma bênção muito grande. Ela chegou no momento certo. Porque ela chega aqui com as peças, todas as meninas que participam já perguntam. Ela é toda alma brasileira, né? Eu tô tentando convencê-la a ser modelo da Visão. Tá vendo? Olha E só, eu gente, acho- eu já tenho uma nova proposta pro Ô, ano que Dani, vem. eu vou te ajudar nesse apoio aqui, porque eu acho que vai calhar super bem. Ela é Andresa. muito- Vamos começar assim, por que Dona Beleza? E o que é o Dona Beleza? Vamos Exatamente, descrever. vai. Começa assim, já. Gente, a Dona Beleza veio assim, eu falo que de Deus mesmo, né? Que Mas e o nome? Como que você criou esse nome, Dona Beleza? Então, eu sempre, faz 23 anos que eu trabalho, né, no ramo de cosmético. E depois que eu saí do meu último emprego, eu fiquei meio perdida, né? Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui. Se arrume, fique à Ai, vontade. Pronto, fica meio tortinho, mas tá bom. E aí, assim, eu tenho cliente de 23 anos atrás. E aí, depois que eu saí desse último emprego, as pessoas me procuravam. Falavam, Cíntia, o que eu vou usar no meu cabelo? E agora? Você sumiu, né? E aí, foi em 2022. No começo do ano, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Só que a gente, depois do Covid, todo mundo ficou com muito medo, né? Então, eu até comecei a vender, tipo, fazer consultoria mais na casa das pessoas. Só que aí a gente sente, né? Depois da pandemia, as pessoas ficaram meio Às vezes meio distanciadas, distante, né? isso. E aí, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda. E aí, eu fui até me aconselhar, né? Com o meu padre, na época. E eu falei, nossa, eu quero empreender, né? Mas no meu ramo, mas eu preciso de um nome. Ele falou assim, nossa, pensa em alguma coisa que remete, né? O que você faz. E eu falei, aí eu voltei embora, eu falei, beleza. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, falei, Dona Beleza. A Dona Beleza surgiu assim, pegou, a Dona Beleza é uma loja, é um diferencial, né? Uma loja de consultoria personalizada, com tratamentos capilares, né? Que eu falo assim, que toda mulher, ela ama se cuidar, mas às vezes não sabe, né? Eu falo que mesmo atendendo a esse tempo, eu atendo pessoas que não sabem lavar o cabelo direito. Então, assim, a Dona Beleza, ela veio com esse diferencial. Então, você vai lá, faz, né, a consultoria e vai ter uma indicação de acordo com a necessidade do que o seu cabelo precisa, né? Então, é uma compra mais assertiva. É muito mais do que um shampoo, né? Sim! É muito mais do que a gente escolher um shampoo, né? Ou independente, no mercado, numa perfumaria, né? Enfim, é muito mais do que isso. A gente conhecer o cabelo, é por aí, né, Isso. Cíntia? É conhecer o cabelo, é saber o que você vai usar, como você vai usar. Então, toda essa parte de consultoria, né? Você faz ali na Dona Beleza. Isso. Muito bem. E aí, Cíntia, a gente fala de uma consultoria, mas além da consultoria, você também faz o serviço lá, ou é uma consultoria bem personalizada, você dá todas as dicas, indicações, e a pessoa vai comprar o shampoo, o creme em outro lugar? Como que funciona?
Isso, é assim, a gente tem dois Só pra tipos de entender. serviços, né? Tem a consultoria personalizada, que é isso, né? Que a pessoa vai até o espaço, ela vai fazer uma consultoria, a gente vai analisar a fibra, então é aquela coisa, a gente põe a mão, pergunta, né? Qual é a frequência, como que faz, assim, é uma consultoria direcionada. E aí eu senti a necessidade de conhecer melhor, né? Então, fui fazer o curso de terapia, então lá no espaço também a gente oferece o tratamento de terapia capilar. Estou terminando o curso de tricologista, que é para ter um conhecimento maior sobre a fibra, né? Porque eu falo assim que um cabelo ele não é só um cabelo, tem muita coisa ali, né? Então, dentro da terapia, eu falo assim que eu me encontrei, porque eu sempre amei cuidar de pessoas, né? E na terapia eu me encontrei, porque eu consigo cuidar de pessoas, né? Então, eu falo que o cabelo, ele é nosso marcador biológico. Então, se alguma coisa não tá bem, ele vai dar sinais. A princípio, Cíntia, era a venda do produto. Era isso que você... era a sua ideia. Era Isso. vender o produto. Isso. E aí, a partir daí, você via que você não dava só... não só vendia, você também já dava uma consultoria, né? Sim, sim. Até pela experiência que você já vinha com o emprego anterior, não era isso? Isso, Aham. isso. Então, assim, eu senti a necessidade, porque após a pandemia, as pessoas tiveram problemas capilares, né? Então, muita queda. Hoje a gente vive numa sociedade muito estressante, né? Sim. Eu tava olhando a Dani falar, né? Ela é tão linda, ela fala tão calma. Ela é tão calma. Meu Deus, eu não consigo, acho que ser assim. Toda quietinha, calma, né? Eu já também sou estabanada. Ixi, eu também. Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade que é no 220, né? Então, e isso, o cabelo sofre também. Então, a gente sofre com falta de vitamina, sofre... Então, assim, eu falo que o cabelo não é só um cabelo. Então, a gente tem que sempre direcionar o melhor tratamento de acordo com a necessidade do filho. Eu falo que ele tem vida própria, é isso Ele mesmo? tem. Ele tem a vida dele própria? Porque tem vez que ele não... Ele não obedece a gente de Mas jeito nunca. nenhum. Mas não. Olha só, Ah lá, ele tem vida própria, né, Dani? Gi, eu falo, porque, assim, Dani, todas as nossas sim. emoções a gente passa, porque o nosso folículo, ele tem, né? Inervação, então, fiquei estressada, o seu cabelo vai sentir, então ele não vai absorver as vitaminas, então ele vai ficar mais ressecado, ele vai ter o problema de queda, ele vai, como ele não recebe os ativos, então, a gente fala assim, que a saúde está no couro cabeludo, né, então se você não estiver bem, então tudo isso, eu falo que não é só um shampoo, é um tratamento, igual eu falei hoje nos stories, né, eu falei assim, que às vezes a gente quer remediar só, né, cuidar do cabelo remediando, falou que é quase uma dipirona, né? Então a gente Sim. só vai remediando ali. Mas chega uma hora que você tem que tratar a raiz do problema, né? Então aí que entra a consultoria, aí que entra a terapia. Eu acho muito importante, interessante, né? muito, É bem muito. diferente, Gente, né? tô falando, Andressa, a gente vai, e esse Empreende da Mulher vai ensinando. Ó, mais ensinando. uma coisa que eu não sabia. É. E acho que é importante você trazer, quem que precisa da terapia capilar? Eu falo que todo mundo. Ah lá, Todas as mulheres. por Todas quê? as- Aliás, não, todo mundo mesmo, inclusive homens, né? Sim. Ô, Cíntia, porque a terapia capilar... Ah lá. Ah lá. Ô, Nuno, você eu não sei como tá vai fora, ser. Nuno. Eu não sei, né, Cíntia? Porque a gente pensa, talvez, assim, só quem tem queda capilar, só quem tem aí... escamação, Sim. tem muitas pessoas que têm uma coceira no couro cabeludo, né? dermatite, Dermatite, isso. Ai, gente, eu já falo coceira. Tudo bem. Mas aí, o que acontece? Quando você fala que todo mundo precisa... você consegue explicar pra gente por que todo mundo precisa dessa terapia capilar? Porque eu acho que é uma forma também dos nossos ouvintes entender a diferença entre ir lá cortar o cabelo, lavar e vir embora, e fazer uma terapia capilar, né? Sim. Que é muito diferente. Que é muito mesmo. diferente, Aham. pelo que eu tô entendendo. Então, assim, a gente trabalha com dois tipos, né? Tem a terapia capilar, que a gente trata, né, o couro cabeludo e automaticamente trata a fibra. E tem a terapia de fios. Então, assim, a terapia capilar, ela vai abranger mais problemas assim, né? Os tipos de alopécia, né, que são a calvície, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de alopécia. Tem alopécia, que nem no caso, a maioria, né? A genética. Hoje eu tenho pacientes areatas. A areata é uma alopécia bem localizada, que é assim, a principal causa dela seria o estresse. Então, ela forma placas que a pessoa fica sem cabelo.
Tem as dermatites, excesso de oleosidade. Tem muita gente que sofre e não sabe como tratar. Então, na terapia capilar, a gente trata. A terapia de fios. Então, a gente faz tratamento para cabelo poroso, cabelo que está, que nem a Andressa é minha paciente, eu falo, Com né? certeza, e muito, Que ela com muito orgulho. Meus cachinhos estão aqui, ó, todos bem hidratados. Então, a Andressa fez terapia, né? Terapia de Sim. tanto de couro cabeludo, porque ela também tinha uma dermatite. Sim. E, né, foi... E se eu estou estressada, ela se manifesta mais ainda. Eu sou prova viva. Gente, o que vai ser do meu couro cabeludo? E a gente também fez a consultoria com ela, que ela não sabia como usar. Então, assim, a terapia de fios, ela vai tratar as disfunções da fibra mesmo, né? Ressecamento, opacidade, pontas duplas, excesso de química. Então, essa linha, né? Sim, e essa necessidade a gente tem, né, Cíntia? Aí, às vezes, chega numa perfumaria e tal. Te cobrou ao vivo, hein, Oliva? Eita. Oliva, a cobrança ao vivo aqui. Maravilhoso. Ai, maravilhoso, né? Nossa, eu amo, gente. É muito Oliva bom, muito né? Bom, É muito bom. Gente, então se vocês não sabem como fazer o marketing para esse próximo ano, pede para quem sabe de verdade, Trion Marketing e Propaganda. Vamos encerrando por aqui. Então, até quarta que vem. Até mais. Boa noite.